Agora eu queria aproveitar para falar um pouquinho desse debate econômico envolvendo o Javier Milei. Pode colocar na fechada para eu ver a cara de todo mundo e a gente poder estimular o nosso debate aqui. Porque teve um efeito Milei para a economia na Argentina, como já adiantaram aqui os nossos comentaristas. Nessa segunda-feira, por exemplo, o Banco Central elevou de 97% para 118% a taxa básica de juros, numa tentativa de estimular investimentos em pesos e não em dólares. E para isso também desvalorizou a moeda local em 18% diante do dólar oficial, porque aí também, né, Segré, tem o dólar blue, que é aquele dólar paralelo que corre na Argentina, que na verdade está valendo o dobro do dólar oficial. Agora, o que entender desse efeito Milei para uma economia que já está deteriorada completamente? Uma das propostas do Milei é a dolarização. Exatamente. E quando você tem a proposta da dolarização, você tem algumas metodologias para fazer isso. Vou tentar fazer de uma forma simples de explicar. Uma é você pegar todo o dinheiro circulante em pesos e dividir pela quantidade de reservas internacionais que tem no Banco Central. Hoje não tem reservas no Banco Central. Então, qualquer imaginação levaria o dólar a 1.000 pesos, 2.000 pesos. Hoje, agora, o dólar blue, que você mencionou, está 690, 700 pesos. É uma barbaridade. Estamos falando, quando a gente faz... E praticamente o dobro do dólar tradicional, né? O dobro, inclusive com um dólar que foi puxado de 286 de sexta a 350 hoje, agora, no peso. São 14 tipos de câmbios diferenciados. Então, essa dolarização que o Milei propõe deixaria, por exemplo, um professor ganhando $150 ao mês. Estamos falando de valores muito próximos de economias totalmente desastradas. Isso não quer dizer que ele vai fazer isso. E aí tem a outra questão que preocupa. Uma das propostas sociais do Milei é, no primeiro dia de governo dele, tirar toda a ajuda social. Zero. Não tem mais planos de ajuda social. Hoje são 25 milhões de pessoas que recebem alguma ajuda do Estado. Imagina 25 milhões de pessoas na rua exigindo que o Estado possa continuar ajudando, pelo menos até que elas possam se virar sozinhas. Então, tudo isso preocupa. E o que preocupa muito é a arrogância do Javier Milei, porque ele poderia tranquilamente fazer um acordo com a Bullrich, eventualmente, para destituir a esquerda que tantos problemas gerou aqui na Argentina. E mesmo assim ele fala, não, eu não quero saber disso. E pode vir a acontecer o que o Fábio Piperno indicou, que se juntem o sistema tradicional que ele está combatendo, essa casta política, porque se não tiver um apoio no Congresso, o Milei não vai conseguir fazer absolutamente nada, Evandro. Agora a gente está falando de um país, né, que segundo o Instituto aí argentino, teve um aumento de 15% no nível de pobreza nos últimos 10 anos. E governos que, para tentar contornar essa pobreza, deram subsídios que são, assim, enormes para oferecer a essa população. E esses subsídios também são responsáveis pela situação que a gente enxerga agora em Fábio Piperno. De alguma forma, as pessoas estão respondendo a políticas que foram implantadas, que ajudaram a corroer a economia argentina e que, em determinado momento, faz com que essas pessoas busquem aquilo que seria o oposto a tudo o que tiveram até agora? Claro que corrói. A atividade econômica encolheu. A Argentina, inclusive, ela foi abalada até por questões climáticas, né? Uma seca rigorosa que dizimou parte da produção agrícola, que é fundamental. O agro argentino sempre foi tradicionalmente muito forte. Então, junta-se a isso, realmente, elevação, enfim, de subsídios, de ajuda do Estado. Então, um Estado que passa a gastar cada vez mais, arrecadando cada vez menos, porque a atividade econômica diminuiu, porque as questões climáticas interferiram. Então, isso vira uma bola de neve e que acaba levando o país para esse caos. A Argentina vive uma situação caótica e não existe solução de curto prazo. E isso é culpa da esquerda no país, Piperno? Quanto tempo a esquerda governou? Isso é culpa da esquerda no país, hein, Segré? Peraí, Piperno. Peraí que agora a gente vai entrar num debate interessante. Desde 2002, que é onde assume Néstor Kirchner, na época, junto com Cristina, o país que vinha de uma debacle terrível, de uma crise absurda em 2001, quando sai pela janela o presidente de la Rúa, um incompetente absoluto, o governo tinha contratado nos três poderes e nas três esferas 2,5 milhões de pessoas.
eram 2 milhões de pessoas que recebiam ajuda social. Sim. Eram 5,8 milhões de pessoas que aportavam de trabalho público e privado para que essa festa pudesse ser feita. Hoje, 20 anos depois, em que somente 4 anos foram do Macri e o resto todo foi da esquerda, temos 4 milhões e meio de pessoas trabalhando para o Estado, temos 25 milhões de pessoas que estão recebendo alguma ajuda do Estado e continuam sendo 5,8 milhões de pessoas a que fazem um aporte. Então, sim, foi um problema da esquerda populista argentina que contrariou tudo, que não cuidou o recurso público, e vou te dar mais informações. A Argentina, nos últimos 122 anos, somente em 10 teve superávit fiscal. Mas nos últimos mesmo, nos últimos 10 que não teve superávit fiscal, ele engoliu 40% do produto interno bruto. E foi precisamente a esquerda do governo da Cristina e do Alberto Fernandes. O que foi, Piperno? Eles emitiram, Piperno, 17 trilhões de notas de bilhetes, que dá para ir até a Lua, dar 135 voltas e voltar para a Argentina. Isso foi emissão monetária. Estou te dando dados. Não. O resto é retórica. Os dados que conheço bem, foi a esquerda sim que detonou aqui a Argentina. Não, o corte que você faz é o De La Rua, muito bem. Antes do De La Rua era o governo Menem de direita, de centro-direita. Sim, não, peronista, era peronista liberal, era Lula do primeiro governo, esquerda de um lado e direita de outro. O peronista liberal com economia à direita. Também levou o país à bancarrota, tanto que o De La Rua se reelege. Faz uma péssima gestão, cai muito rápido. Aí a Argentina tem os 5 presidentes. O do Raul fica 1 ano e mais ou menos mantém o país em pé, recupera parcialmente. Aí vem esse período que você falou, em que a esquerda, aí sim, de Duralde para frente, a maior parte do tempo, de fato, são governos de esquerda, porém, desses 10 anos que você mencionou de superávit fiscal, a maior parte deles é com o velho Néstor Kirchner. Mas numa conjuntura internacional amplamente favorável, que inclusive também foi no Brasil, presente dos deuses do mercado. Fiscal, mas não foi um mérito do governo aí. Quer dizer, a economia mundial crescia absurdamente. Quando vai mal é culpa dele, quando vai bem é sorte. Mas o Piperno beneficiou o mundo inteiro, né? O Brasil, que foi tão beneficiado nesse período, foi o segundo pior crescimento da América Latina, isso que foi muito beneficiado. Segre, o que foi? Gostaria de incrementar uma questão. De La Rua não teve uma reeleição, ele foi eleito, não reeleito. Ele saiu pela janela sem completar o seu primeiro mandato. Mas o peronismo liberal, como se menciona, que foi o do Menem, ele teve 10 anos no poder porque ele conseguiu a reeleição, que não existia até esse momento. E ele cometeu um erro gravíssimo, não cuidou do recurso público. O programa dele de dolarização foi muito bom, conseguiu derrubar a inflação. O problema é que ele continuou gastando, mantendo esse 1 a 1, que o De La Rua não conseguiu. E é engraçado, quando tem essas crises, não são crises geradas pelo cara, por exemplo, o De La Rua. Ele foi incompetente, mas o problema vinha de antes, do peronismo. E o peronismo é maravilhoso fazendo isso, né? Explode o país e a culpa é do outro que vem depois dele.